A gente dá uma passada agora para lá pelo Conselho de Segurança da ONU, nos Estados Unidos, em Nova York. Nesse momento, a reunião em andamento, reunião praticamente de dia inteiro desse encontro entre os representantes dos países. Acompanhe um trecho aqui na Jovem Pan. Many of the refugees can return without issue. Mr. President, we call on you. Esse é o representante do Líbano falando nesse momento, Luca Bassani. E como é que foi o dia? A gente chegou a destacar aqui no começo do jornal, o dia mais mortal desde o início da guerra, no dia 7 desse mês. De que forma as duas frentes estão nesse momento se confrontando e, claro, o drama humano da guerra, como sempre, não é, Luca? É isso mesmo, Thiago. Nós vemos que durante as últimas 24 horas, a Autoridade de Saúde da Palestina, dos territórios da faixa de Gaza, que de fato é administrado pelo Hamas, divulgaram que mais de 700 pessoas morreram em 24 horas, o que torna esse dia o mais letal da guerra até então. Inclusive, o número total de mortos em Gaza ultrapassa os 5.700, considerando os 1.400 que morreram do lado israelense. Então, temos mais de 7.000 pessoas que morreram desde o dia 7 de outubro até hoje. Um dado muito triste é que dessas 5.700 vítimas dentro da faixa de Gaza, mais de 2.200 são crianças. Portanto, a gente vê que esses bombardeios, todo esse cerco a Gaza tem afetado majoritariamente a população civil, o que faz com que vários líderes mundiais voltem a fazer um apelo para que haja a abertura de um corredor humanitário para que esses caminhões possam fazer o seu caminho em segurança e atender as pessoas mais vulneráveis. Nós vemos, inclusive, que há uma falta absoluta de combustível na região de Gaza. Inclusive, a ONU disse que caso não seja enviado urgentemente o combustível até quarta-feira, eles precisarão encerrar as suas operações, já que não tem como colocar todos os geradores funcionando, a energia funcionando, ao mesmo tempo purificar a água, já que 95% da água não é própria para o consumo. Nesse sentido, eles falam que cerca de 160 mil litros de combustível seriam necessários para o funcionamento total da faixa de Gaza, mas Israel colocou isso como uma das condições. Todos os caminhões trazendo mantimentos não podem trazer combustíveis. Segundo a visão do exército israelense e das forças de inteligência, esse combustível seria utilizado pelo Hamas para fazer novos ataques, até abastecer os seus foguetes, o que é o que os israelenses não querem neste momento. Então a gente vê que essa crise humanitária se intensifica e vamos ficar de olho também na reunião do Conselho de Segurança da ONU para ver se alguma resolução, alguma solução, pelo menos temporária, para esse conflito surge. Ô, Luca, há alguns dias você falava sobre o chanceler alemão, a atuação diplomática dele na guerra, e como é que está a repercussão aí na Alemanha, como é que os jornais trazem essa repercussão sobre a guerra, porque a aposta é de que a guerra vai ser longa, né? Igual que a gente falava da guerra na Ucrânia. Se for uma guerra que tivesse um desfecho imediato, ou ia ser longa ou ia ser curta. E essa guerra aqui também demonstra que não terá fim, por enquanto. Tiago, se a gente for olhar a história, pelo menos desde a formação do Estado de Israel, várias guerras aconteceram, muitas delas importantes e curtas. A Guerra dos 6 Dias em 67 é um grande exemplo disso. A Guerra do Yom Kippur também em 73 demorou pouco mais de um mês. Então a gente vê que Israel é acostumado com essas guerras curtas e muitos analistas indicam que não seja uma guerra tão curta assim, por envolver um grande número de reféns, o maior número de reféns de uma única vez que Israel perdeu, né, de seus cidadãos e também de outros países. Isso faz com que as operações de terra sejam atrasadas, inclusive é uma pressão internacional dos líderes europeus e dos Estados Unidos para que essa incursão pelas tropas israelenses não aconteça em Gaza, já que eles supõem que um grande número de civis morram e também muitos reféns que ainda estão com vida possam morrer durante essa incursão. Não é fácil esse cenário de guerra urbana, com táticas de guerrilha e com equipamentos de Israel sempre muito grandes, feitos para guerras convencionais, não acostumados naquele cenário com prédios tão próximos uns dos outros, com tanta destruição e com tanta população ao lado oposto, no caso 2 milhões de pessoas do outro lado. A gente vê que nesse sentido aqui a Europa tem sido muito cautelosa nas suas declarações, obviamente que os governos são alinhados com Israel, mas por se tratar também de um continente onde há populações expressivas de judeus e de muçulmanos, e também muitos árabes,
a gente vê que eles têm medo desse conflito se nacionalizar no aspecto europeu e fazer com que novas tensões aconteçam entre esses grupos, além de transformar o continente novamente em um alvo do terrorismo. Nós vemos que aconteceu um atentado na França em que um professor foi morto a uma facada por um atentado islamista, ao mesmo tempo em que vários pontos turísticos de Paris, vira e mexe, estão sendo fechados para que depois de receberem ameaças por bombas. Então, os líderes europeus têm medido as palavras com medo de que isso afete ainda mais o continente, mas, é claro, não deixam de demonstrar seu apoio histórico a Israel. Inclusive, o presidente Macron esteve hoje em Israel. Mais para frente, nessa edição do Jornal da Noite, nós falaremos também sobre como foi essa visita e quais declarações deu o líder francês. Perfeito. Bom, nesse momento, 2 da manhã em Israel e sirenes estão tocando. Então, a guerra avança também da madrugada, são 6 horas a mais na comparação com o horário de Brasília, e a gente fica te aguardando, Luca. Daqui a pouco você volta com outras informações e já girando os nossos comentaristas, falando sobre mais um dia na guerra. Dora Kramer, boa noite para você, aqui nos estúdios o Nelson Kobayashi. Dora, queria perguntar para você em relação à ONU. A ONU tem toda essa discussão internacional sobre o papel da ONU, que estaria sendo enfraquecido ou estaria fraco, e não é de agora. E aí vem esse conflito entre a ONU e o primeiro-ministro de Israel. Aí não tem como se chegar a qualquer tipo de acordo para uma ajuda internacional, né? Pois é, a palavra de ordem hoje é impasse. Boa noite, Tiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos que nos acompanham. O que a gente viu ali hoje foi o retrato, né, do impasse. A Palestina, o embaixador da Palestina, o representante da Palestina não condenam o Hamas. Israel não recua das suas posições. E o secretário-geral Antônio Guterres, tentando ser equilibrado, foi absolutamente atacado. Então, a gente vê que não é na ONU onde seria um ambiente de diálogo, ali não está havendo diálogo. O que está havendo é o conflito e, como eu disse, o impasse. Tem mais algumas ações que estão andando devagar, de uma maneira assim, bastante vagarosa, mas andando algumas negociações locais para a liberação dos reféns, para a entrada de ajuda humanitária, para a dissuasão em relação à expansão do conflito. Então, a gente vê que esse tipo de ações, de ação de um país, de outro ali, uns mais, assim, proeminentes, como os Estados Unidos, outros menos, só negociando ali no bastidor, como o Catar. Então, a gente vê que isso está caminhando a passos lentos, mas muito mais que o Fórum da ONU, que está se mostrando mais do que inútil, né? Um ambiente de muito atrito. Pois é, Nelson Kobayashi, inclusive o chanceler Mauro Vieira chegou a falar em falência na tentativa de se buscar uma solução. Agora, é uma geografia que há décadas vive esse impasse e essa dificuldade, mas agora nós temos uma guerra ferrenha em andamento. Pois é, muito boa noite, Tiago, boa noite, Dora Kramer, boa noite toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Essa reunião, mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, começou justamente com uma manifestação do Mauro Vieira, que faz às vezes do Brasil ali como o presidente rotativo desse conselho, com um discurso que pressionava os demais membros a chegarem a uma conclusão, a um consenso, para que a partir dessa reunião saia, enfim, alguma resolução que possa ajudar minimamente em relação ao corredor humanitário, aquela ideia do Brasil que já foi quase aprovada na reunião anterior. Na sequência, veio o secretário-geral Guterres e fez uma declaração, no meu ponto de vista, infeliz, porque ele falou muito sobre as vítimas civis que não deveriam serem vítimas de uma guerra, de um conflito como esse, e pediu, na sequência, um cessar-fogo. Só que, quando ele pede o cessar-fogo, ele coloca num contexto em que ele estava tratando dos palestinos, e aí foi, naturalmente, um discurso pró o lado palestino, ou seja, pró o lado que vai contra Israel. Por isso mesmo, essa reação imediata e muito ferrenha do Estado de Israel, pedindo, inclusive, a sua demissão. Isso já foi um sinal, já no início da reunião, de que essa resolução não vai sair.
A Rússia, durante o dia, já sinalizou de que não vai aderir a proposta alguma, em especial essa que vem dos Estados Unidos. No final das contas, Tiago, a ONU nem está ajudando e agora, inclusive, pode estar atrapalhando, gerando mais uma crise, mais um conflito na diplomacia internacional, de onde não deveria sair, que é justamente da Organização das Nações Unidas.